E se alguém lhe dissesse que de agora em diante você seria o responsável por realizar toda a educação de seus filhos em casa, o que você diria? Você comemoraria ou entraria em pânico? Esse é o cenário proposto pelo projeto de lei apresentado pelo governo federal no dia 11, que agora vai à votação no Congresso Nacional. Se aprovado, os pais poderão escolher se seus filhos estudarão em escolas ou em casa, exclusivamente sob a sua supervisão. Não é uma coisa que pode ser tratada de maneira leviana. Na verdade, isso tem potencial de piorar dramaticamente a já combalida educação brasileira e, por consequência, todo o país. Por isso eu gostaria de trazer aqui o meu ponto de vista para ampliar o debate e depois ouvir a opinião de todos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. O ensino domiciliar, também conhecido pelo nome inglês homeschooling, é uma demanda antiga de alguns grupos. Apesar de ser ilegal no Brasil, estima-se que cerca de 7 mil famílias já pratiquem o ensino domiciliar no país. Pelo projeto, os pais poderão optar por realizar todo o ensino de seus filhos em casa, não precisando mais matriculá-los em escolas. Para isso, os pais deverão apresentar os projetos pedagógicos que usarão em casa e manter um registro periódico das atividades realizadas. Uma vez por ano, as crianças serão avaliadas por uma prova do MEC. Se repetirem 2 anos seguidos ou 3 anos não seguidos, perderão o direito ao ensino domiciliar. 8 projetos similares e uma proposta de emenda constitucional já foram arquivados pelo Congresso desde 2001. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal negou o ensino domiciliar por não haver uma legislação que regulamente isso. O projeto também conflita com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à sociabilização das crianças. E, se for aprovado, exigirá mudanças na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige matrícula das crianças a partir de 4 anos em escolas. Mas essa não é uma questão que deve ser debatida apenas sob a ótica das leis. Na verdade, o tema ele vai muito além disso. Os educadores estão criticando pesadamente o projeto. A proposta encabeçada pela Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, atende demandas de grupos que questionam o formato das escolas atuais. A maioria dos críticos está ligado a grupos religiosos e, entre os motivos mais comuns desses questionamentos, está as escolas discutirem questões de gênero e sexualidade com os alunos. Muitos pais também são contra que alguns assuntos científicos, como a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, sejam ensinados. Para esses pais, seus filhos deveriam ser educados com base apenas no criacionismo, que diz que toda a vida foi criada no formato atual por obra de Deus. Ou até mesmo querem que a Terra seja plana e o centro do universo. Para esses últimos, seus filhos estariam sendo enganados pelos professores de ciências. Há ainda questões políticas que vêm ganhando força nos últimos anos, com essa polarização irracional que temos vivido. Para muitos grupos, as escolas, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, estão dominadas por professores comunistas, como eles dizem, que ficam doutrinando os alunos com ideias de esquerda, seja lá o que isso significa exatamente. Bom, cada adulto pode acreditar no que quiser, direito dele. Mas a coisa começa a ficar mais complicada quando impede que uma criança ou adolescente tenha acesso a uma educação minimamente decente. E isso não tem nada a ver com questões religiosas ou políticas. Tem a ver com a criança ter acesso a informações que são essenciais ao seu desenvolvimento. E quando eu digo essenciais, isso significa também ter acesso a informações que são diferentes do que seu núcleo familiar acredita. Porque uma pessoa só consegue se desenvolver adequadamente se ela for confrontada com ideias diferentes das quais ela está acostumada. Se for exposta sempre às mesmas coisas, ela vai pouco a pouco ficando bruta, limitada intelectualmente, incapaz de lidar com conflitos. Mas um dia essa criança ela vai crescer e não vai viver isolada em uma bolha de plástico. Vai ter que lidar com o mundo, e o mundo está coalhado de gente que pensa diferentemente de nós em tudo. Esses futuros adultos terão que lidar com muitas frustrações, com muitas diferenças, com muitos conflitos. E ainda terão que construir alguma coisa com essas pessoas. Pois é. Mas como que uma educação que só mostra o mundo azul ou cor-de-rosa, como que eles vão estar preparados para isso? O resultado, isso gera adultos intolerantes, tirânicos, egoístas, incapazes de viver construtivamente em grupo. E facilmente, muito facilmente, manipulados por qualquer um. Já seria um crime por si só educar seus filhos para que se tornem esses sujeitos que dificilmente terão alguma chance decente na vida. Mas a coisa é ainda pior.
A partir do momento em que a sociedade começa a ter mais e mais pessoas limitadas desse jeito, piora para todo mundo, para o país inteiro. E o Brasil, que sempre passa vergonha internacional em indicadores sociais, em educação, em pesquisa científica, em produtividade no trabalho, fica ainda mais longe das nações desenvolvidas. Aquelas mesmas em que a gente sempre acha que tudo funciona, que a gente gosta de viajar nas férias e depois voltar perguntando por que o Brasil não é daquele jeito? Horas, por coisas assim, que pioram ano após ano a nossa educação que já está tão ruim. Caramba, a gente está pior que caranguejo, que pelo menos anda de lado. Alguns poderiam dizer que os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões de pessoas em homeschooling, e é verdade. Só que os outros 59 milhões de estudantes lá, nos equivalentes aos nossos ensino infantil, fundamental e médio, têm uma educação como deve ser, e na média, muito acima do que nós temos aqui. Aqueles 2 milhões de coitados são os que estarão condenados a virar Homer Simpson, que jamais serão cidadãos de primeira categoria. Mas voltemos ao projeto de lei brasileiro. Ele prevê que os pais serão responsáveis pelos projetos pedagógicos e por registrar periodicamente as atividades realizadas pelos seus filhos. Quantos pais seriam capazes de criar um projeto pedagógico? Quantos respeitarão no dia a dia do ensino de seus filhos o que ele prevê e o que exige a Base Nacional Comum Curricular? Quantos, antes de mais nada, seriam capazes de realizar a tarefa de educar as crianças? Vivem reclamando que nem tem tempo para olhar a lição de casa dos filhos? Ué, pode-se argumentar que os pais poderiam contratar professores particulares, mas se for para entregar o ensino a um professor, ainda que seja em casa, o argumento de ensino domiciliar começa a se enfraquecer. Com relação ao projeto pedagógico, obviamente os pais não são capazes de criar isso, mesmo porque eles nem sabem o que é isso ou como fazer isso. O que provavelmente aconteceria é que usariam projetos fornecidos por organizações religiosas ou políticas, ou seja, a manipulação já começaria aí. Muito mais que qualquer manipulação que eventualmente poderia acontecer em uma escola. Precisamos lembrar ainda que a escola não é só para aprender língua portuguesa, matemática, ciências e outras disciplinas. Cada vez mais se fala da importância das soft skills, as habilidades intangíveis de sociabilização, além das hard skills, que são as diferentes disciplinas. Ora, a escola, antes de mais nada, é um espaço essencial de sociabilização. E isso é crítico para o desenvolvimento saudável de uma criança, porque lá ela tem acesso a outras crianças e adultos, muito além do grupo familiar. E isso não pode ser substituído por ir à casa dos primos, à igreja ou ao clube. Não há nada que chegue aos pés da escola para isso. E é por isso que os professores precisam ser mais valorizados e não perseguidos. Não podemos cometer esse crime contra as crianças. Temos que melhorar a educação, não piorá-la. Não há nenhum lugar melhor para aprender que a escola. E se tiver algo nela que você não concorde, use o espaço da sua casa, que é seu e ninguém vai tirar, para apresentar o seu ponto de vista dos fatos. Aliás, será uma excelente oportunidade para passar um tempo de qualidade com seus filhos, expondo os seus pontos de vista, ajudando as crianças a entender que o mundo não tem só uma cor e que a sua cor está no meio delas. Esconder todas as outras não mudará o fato de que elas continuarão existindo e seus filhos, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com isso. Quando isso acontecer, você vai querer que eles ocupem um lugar de destaque ou sejam relegados ao rodapé da história? É isso aí, meus amigos. Bom, para debater temas como esse, de mídia, cultura e transformação digital em sua empresa ou instituição, é só mandar uma mensagem aqui para mim, vai ser um grande prazer ampliar essa conversa com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!